A ocupação surgiu primeiro da necessidade dos grupos que precisavam ter espaço para ensaiar, apresentar e ter diálogo com a comunidade e não tinham espaço. De onde veio essa necessidade? A partir de 1998 se organizou na cidade de São Paulo um movimento Arte contra a Barbárie. Esse movimento Arte contra a Barbárie, ele deu origem à Lei do Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que começou a vigorar no segundo semestre de 2002. O fato da existência dessa lei, ela criou uma proliferação de grupos na cidade. Até então, antes de 98, na década de 90, vamos dizer assim, antes do movimento Arte contra a Barbárie, antes da própria Lei do Fomento, os artistas do teatro eles saíam artistas individuais. A partir da lei do fomento, que é para grupos de pesquisa continuada, acaba que os grupos saem já formados coletivos artísticos, então não sai mais o artista individual. A proliferação de coletivos artísticos na cidade criou uma demanda por espaços. Então, para pagar aluguel num espaço fica muito difícil, porque a atividade cultural, artística e cultural não é uma atividade rentável, lucrativa. As pessoas, assim, é um trabalho precarizado, muito mal remunerado, e então fica difícil as pessoas alugarem os espaços. No plano da gestão estadual e municipal, também os espaços são restritos, os espaços dos teatros distritais, não daria para atender a demanda. No âmbito da gestão estadual, só para você ter uma ideia, tem grupos que teriam que pagar para ensaiar em espaço público. Vou dar um exemplo. Todos esses espaços, eles têm uma gestão a partir das OS, que a gente brinca aqui, fala que é uma espécie de privatização branca. Então, o Estado passa a gestão, né, passa o dinheiro público para a gestão para essas organizações sociais. Por exemplo, o Teatro Sérgio Cardoso é gerido por uma organização social. Então, ocorre que na hora que você precisa de usar espaço para ensaio, o próprio ensaio do grupo, você acaba tendo que pagar para a utilização desse espaço. Quer dizer, então, podemos dizer o seguinte: a ocupação do espaço, a formação de um ateliê compartilhado, a ocupação de um espaço público, ela surge da necessidade. E a ocupação da Casa Amarela, ela não é a primeira iniciativa nesse sentido, né? Podemos citar grupos que ocupam o espaço público, como o Paideia, na região de Santo Amaro, o Pombas Urbanas, na cidade de Tiradentes, o Cita, no Largo do Campo Limpo, na Vila Sabrina, na Zona Norte, tem o pessoal do Cicas, que é um coletivo de música, enfim. A cidade já existem inúmeras ocupações. Ocorre que quando a gente ocupou a Casa Amarela, a gente recebeu muitas visitas de estrangeiros que perguntavam, eles mesmos denominavam como primeira ocupação da cidade. São todas ocupações artísticas. Tá? Então, vamos lá. Então, surge dessa necessidade a partir de coletivos que se organizam na Cooperativa Paulista de Teatro. Então foram cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos de reuniões e debates do que significaria esse ateliê compartilhado, o que isso representaria para a cidade, fazendo um estudo do que representou essas outras ocupações que eu citei, do Pombas Urbanas, do Coletivo Dolores, do Cita, do Cicas, enfim, de todos esses grupos que já estão ocupando espaço público. E foi uma constituição de um projeto coletivo, na verdade. A Casa Amarela surgiu como poderia ter sido em qualquer outro lugar, mas o fato de ser a Casa Amarela, naquele momento, ela representou foi um ícone muito importante no sentido de criar uma situação exemplar. Então ali é uma região de conflito, tanto é que deu grande visibilidade para a ocupação e deu para, a partir da ocupação da Casa Amarela, criar um debate na cidade. A ocupação da Casa Amarela, ela, de alguma forma, ela deu origem à ocupação do Ouvidor 63, ela deu origem do casarão da Praça Oscar na Vila Maria, e ela deu origem à ocupação da Escola Municipal de Bailado no Vale do Anhangabaú. Inicialmente foi fantástico, porque assim, algumas pessoas que participaram da ocupação já tinham experiência com outras ocupações, não ocupação artística propriamente, mas ocupação de moradia. Então existe um código mínimo na ocupação, qualquer ocupação, que é a boa relação com o entorno. Então não existe a maior possibilidade na cidade, com todo ataque que ela possa sofrer do poder público e dos poderes constituídos, se você não tem uma boa relação com a cidade. Quando a gente entrou na Casa Amarela, a gente tinha isso muito em conta, um diálogo com a cidade, procurar aproximação com a cidade. Nesse sentido, os primeiros momentos da ocupação da Casa Amarela foi muito bem sucedido, porque os vizinhos, a gente abriu as portas, os vizinhos nunca tinham entrado, eles não conheciam aquele patrimônio histórico tombado,
né? Eles visitaram senhoras e senhores, aquela região é constituída por muitos casais de idosos, né? Que os filhos casaram, foram estudar fora, enfim, né? A gente chegou a ganhar retroprojetor de uma advogada que mora do lado, uma outra advogada da Bolsa de Valores ajudava a gente a varrer a casa, a porta da casa, porque tem muitas árvores, as folhas no final de semana, a gente varria ali, e tinha uma relação, uma proximidade, uma relação de cumplicidade com a vizinhança, né? Esse era o projeto da Casa Amarela. Eu não posso me responsabilizar pelo que existe hoje, mas o projeto original era isso. E daí, essa proposta de diálogo com a cidade causou até algum conflito interno entre os próprios ocupantes. Não pelos ocupantes que constituíam o projeto inicial, mas ocupantes que vieram a se apropriar desse espaço depois da ocupação. Então, vou citar um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Mas, por exemplo, o fato de não se fumar maconha lá dentro daquele espaço. Então, a gente tirou isso numa assembleia, a gente tinha muito claro. Não por uma questão moralista de dizer que, porque a maconha é isso e aquilo, que a pessoa é proibida. Não é essa a discussão que está colocada. A discussão que está colocada é o seguinte: para você dialogar com a cidade, não dá para você dialogar com os casais de idosos que moram no entorno se você já cria uma relação de confronto, né? E daí a gente entende que precisaria construir esse espaço do diálogo com um tempo mais longevo aí de ocupação, que não daria para ser num primeiro momento você chegar lá e fica difícil para as pessoas entenderem, para a própria cidade entender a questão da descriminalização da maconha. É isso. Olha, considerando que a gente tinha uma boa relação com o entorno, uma boa relação com a cidade, a gente chegou a computar cerca de 60 mil pessoas passaram por lá assistindo espetáculos, ou participando de experimentos, ou mesmo visitando a Casa Amarela, ou participando de diversas atividades artísticas, ou ensaiando. Grande parte da atividade da Casa Amarela eram os ensaios dos coletivos, ou participando de alguma atividade que não necessariamente era uma atividade artística, mas uma atividade de construção do pensamento, com palestras, cursos, oficinas, enfim. Então, o poder público, na verdade, ele percebeu isso, né? Qual que é a função do poder público? Qual que é a função do Estado? Não é fomentar os espaços para que a população, pelo menos teoricamente, deveria ser isso, né? Fomentar os espaços desocupados para que a população possa se apropriar da cidade. Quer dizer, então, nesse sentido, como a gente cumpria esse papel, vamos dizer o seguinte, a gente estava muito consciente, eu vou deixar mais claro, a gente estava muito consciente do Estatuto da Cidade quando a gente entrou para lá. Então a gente cumpriu uma função social da propriedade, a gente deu um status social, a gente ressignificou aquele espaço e proporcionou que aquele espaço fosse apropriado por toda a cidade, independente de idade, independente de credo, religião e concepção de mundo. Quer dizer, então o fato do Estado ter reconhecido essa apropriação pela cidade nos deu alguma força política, é isso. Tivemos várias visitas de vereadores, deputados estaduais, o próprio secretário municipal de cultura esteve lá, pessoal representante do governo do estado esteve lá. Então a gente tinha um diálogo muito bacana com essas áreas do poder público, até aquele momento que nós ocupamos lá, percebe? Então, a concepção que a gente tinha inicial era de um espaço de ateliê compartilhado. Ateliê compartilhado, ele parte do pressuposto de que as pessoas são diferentes. Vou ver se eu consigo explicar melhor. Porque existe, assim, existe uma discussão muito grande, existe uma crise de representação hoje, a partir das manifestações de julho de 2013, enfim. Essas crises de representação, que elas estão presentes não só no Brasil, mas no mundo todo, nas ocupações na Espanha, na Turquia, enfim. Esse universo de não reconhecimento de uma organização vertical também estava presente, também fazia parte de uma concepção da ocupação. A gente pensava num espaço de compartilhamento, mas esse espaço de compartilhamento, ele é muito próximo, ele é similar ao próprio processo de produção do grupo teatral, através de um processo colaborativo. O processo colaborativo é um processo compartilhado, onde você tem um dramaturgo, você tem um diretor, você tem os atores e ninguém vai invadir a área do outro.
porque cada um tem uma concepção e tem uma contribuição para dar lá. Esse processo compartilhado, que vem muito do Teatro Experimental de Cali, do Henrique Bonaventura, né, que foi pioneiro nesse processo colaborativo e que aqui a gente se apropriou desse processo colaborativo para chamar esse processo de gestão de processo compartilhado, ele causou algum estranhamento em alguns coletivos, né, que partia da seguinte concepção: não, aqui nós temos uma organização horizontal. Olha só, a própria organização dos movimentos na Espanha, ela parte de uma horizontalidade e desse discurso, não parte da horizontalidade propriamente, mas parte do discurso da horizontalidade para dizer o seguinte: então todos somos iguais, todo mundo aqui é igual, então podemos construir igualmente. A diferença da relação compartilhada, da gestão compartilhada, que é a parte que todos nós somos diferentes, todos nós temos concepções de mundo, temos formações diferentes, temos perspectivas de mundo diferentes, e a partir dessas perspectivas, dessas formações, dessas visões de mundo, a gente consegue compartilhar, a gente consegue atravessar o outro para compor uma proposta, percebe? Quando você diz que todo mundo é igual, você parte da possibilidade de que eu, por exemplo, eu tenho a mesma história que você, a gente tem o mesmo acúmulo histórico, a gente tem o mesmo acúmulo formativo, a gente tem a mesma formação, a gente tem a mesma relação, as inferências de classe social, enfim. Foi mais ou menos o que aconteceu na Espanha. Então, se você parte de uma concepção dessa, eu vou dar um exemplo muito grosseiro, mas que ele exemplifica. Um certo coletivo que começou a organizar o movimento na Espanha, eles tinham pensado durante muito tempo aquilo, era muito bem elaborado, não foi uma coisa de ação direta, no sentido de vamos lá, vamos que vamos, nós estamos aqui, um grupo de amigos, não, é uma coisa pensada, é uma coisa discutida, é uma coisa elaborada, então tem um processo muito bem elaborado, percebe? Então no processo das primeiras ocupações, eles começaram a dar entrevista e dizer, a nominar o que era aquilo. Então isso aqui é isso. Como funciona? Funciona assim. Como são as relações? São assim. Porque aquilo já vinha de um processo de elaboração. Então essa concepção de horizontalidade, ela chega no momento, ela diz o seguinte, ó, vocês que acumularam tudo isso aí, vocês são igual a gente que está chegando agora. Então a gente vai dizer o que é isso daqui. Então nós somos contra essa verticalidade e vocês estão verticalizando. Então vocês que pensaram todo esse processo e agora nós que estamos chegando, nós vamos dizer o que é. E daí acabaram com tudo porque não tinha elaboração nenhuma, não tinha... E não é porque as pessoas são melhores ou piores umas das outras, simplesmente que as pessoas são diferentes, têm outras perspectivas e outras elaborações de mundo. Só isso. Percebe então a diferença entre compartilhado e horizontal? É isso. Eu acho que fora essa que é a questão central, que é essa discussão, esse debate sobre a gestão, que é uma questão muito central, né, que ocorriam coisas assim, uma assembleia decide uma coisa, a outra assembleia vai querer rediscutir o que teve naquela assembleia, é quase como um golpe, né, existe muito isso no movimento estudantil, decide agora, daqui 5 minutos, não estou falando mal do movimento estudantil, eu estou dizendo que é muito comum, isso aí é uma disputazinha de grupos que se organizam e se articulam fora para derrubar a assembleia e tal. Então, fora esse problema aqui, na minha opinião, um problema central, essa discussão de concepção de gestão, aí tinha um problema econômico, que é muito claro. Assim, as pessoas, elas trabalhavam, elas se dedicavam o tempo integral. Então, tinham pessoas que ficavam lá, moravam lá, né? Esse era um dos problemas. E daí, como essas pessoas iam sobreviver? Percebe? Então uma questão econômica mesmo. E a própria concepção de moradia era contrária à ideia inicial da ocupação, do pensamento inicial da ocupação. Porque a ocupação artística seria para diálogo com a cidade. A partir do momento que você está morando lá dentro, que você ocupa um espaço, que você fecha uma sala, aquele espaço passa a ser um espaço público-privado. Percebe? É um espaço público, mas ele vai perdendo o status à medida que você coloca toda a sua individualidade dentro do espaço. Coloca um colchão, se você coloca a televisão lá dentro, esse espaço não é o espaço que a cidade pode transpassar mais. A relação que a gente tem mesmo das primeiras ocupações do regime militar, da década de 80, né? Eu mesmo cheguei a participar em 83 eu participei de ocupações, né? Que era no finalzinho, que era do processo de abertura do regime militar, né? Em 1981, salvo engano, teve a ocupação do Centreville, em Santo André, organizado pelos operários que estavam desempregados da Pirelli. Também teve a ocupação de quase 2.000 famílias em Guaianazes, do processo da ocupação do Jardim 12 de Outubro, de Guaianazes.
E depois, em novembro de 83, teve a ocupação do conjunto IPESP, na CDE Carvalho, que eu participei. Então veio um pouco dessa experiência, dessas ocupações, da necessidade de ressignificar esses espaços e dar uma função social. Só que, como todos nós somos artistas, essa ocupação, ela tinha uma concepção também artística, não de moradia, mas de como utilizar aquele espaço para diálogo com a cidade. Só tinha um guarda que era cuidado para cuidar do patrimônio do Ministério da Previdência. Não, mas quando vocês estiveram lá, ninguém dormia lá na Casa Amarela? Sim, no primeiro processo, só para você entender, durante 72 horas, né, o poder público pode tirar de lá. Então tem um processo de vigília, e você pode fazer analogia com o movimento de moradia, é a mesma coisa. Né? Então tem um projeto de vigília, as pessoas ficaram lá, dormiam lá, eu mesmo fiquei lá. É importante, esse momento foi importante. Um segundo momento, era importante um revezamento, que as pessoas ficassem cuidando do espaço. Mas isso não mais que 5, 7 pessoas cuidando desse espaço. O que foi assim, foi quebrando esse projeto, foi minando esse projeto, é que algumas pessoas que não tinham lugar para morar mesmo, acabaram levando as coisas para lá e foram se encostando ali. Né? Não sei como está hoje, mas assim... Um projeto de moradia, não sou contra o projeto de moradia, eu sou a favor das ocupações de moradia. A ocupação da Casa Amarela, ela é tributária das ocupações, a gente aprendeu com as ocupações de moradia, e as ocupações de moradia são fundamentais para a cidade, para ressignificar os espaços e cumprir a função social da sociedade, da função social da propriedade. Só que no caso da ocupação artística, não. Por esse motivo que eu te falei, a partir do momento que você fecha uma porta ou você coloca seus objetos pessoais ali, que não dá não dá para esse espaço ser atravessado, você trava alguns espaços, percebe? É uma história longa. Eu acho que o que quebrou mais a questão foi uma questão de concepção de gestão. Né? Chegou um ponto tal que a gente falou, não é esse o nosso projeto. Né? Então, como a gente pensou todo ele, a gente pensou inclusive no espaço da Casa Amarela para ser uma ocupação exemplar, na verdade aquilo estava sendo um anti-exemplo para a ocupação. Né? Daí começou a acontecer violência lá dentro, as pessoas quase... um ringue de boxe ali, percebe? Então a gente falou, não, nós somos artistas, não estamos interessados nisso mais. Sim, teve um momento que rolou o processo de reintegração de posse. Agora, eu tenho que explicar uma coisa para você. Muitos dos ocupantes falam assim, olha, gerou o processo de ocupação de posse, a cooperativa não quer assumir isso daqui. Agora, pensa bem, o que é uma cooperativa? A cooperativa é um CNPJ para 3.500 pessoas. As pessoas que ocuparam lá, não foi a cooperativa, mas grupos de cooperados, e dentre esses tem mais 3.400 e pouco, percebe? Quer dizer, então a cooperativa é de todo mundo. Quer dizer, o que se propôs na época desse processo de reintegração é que todo mundo que estava lá se responsabilizasse e assumisse coletivamente aquele espaço. Né? Daí, por conta de não entender o que é uma cooperativa, não entender processo de gestão, uma parte do pessoal que estava lá e falou assim, não, agora a cooperativa tem que assumir isso com o CNPJ. Não, a cooperativa não assume espaço. A cooperativa tem vários espaços na cidade. Esses espaços dessas ocupações que eu te falei, né, por exemplo, do Dolores, do Cita, do Pombas Urbanas, não que eles não são cooperados, mas tem vários espaços, por exemplo, a cooperativa são cerca de 700 núcleos artísticos. Então são espaços alugados, espaços próprios, espaços ocupados. A cooperativa tem muitos espaços, mas a cooperativa não é uma gestão, não é o CNPJ. A cooperativa é 3.500 artistas na cidade e 750 núcleos, percebe? Essa é a cooperativa. A cooperativa não é o Dorberto, não é uma pessoa, não é uma gestão. Ocasionalmente eu estou na gestão. Amanhã depois, a gestão ela funciona a cada 2 anos, então tem uma rotatividade. Amanhã depois eu não estou, vou fazer outra coisa. E a cooperativa continua. Ela foi fundada em 79, tem história para acabar. Eu conheço um pessoal que está lá, que eu tenho muito carinho, que é o pessoal ligado ao Angaba Roots. Eu tenho carinho de verdade e que... Ajudei de alguma forma a ocupação, eles estavam na ocupação da escola de bailado, né? Depois saíram da escola de bailado, foram para lá e de alguma forma eu tive junto com eles nesse momento
Sei lá, eu espero que eles constituam um projeto deles, assim, um projeto artístico de verdade de diálogo com a cidade, mas que seja o projeto deles, porque não é o projeto desse movimento de ocupação, não é um projeto do pessoal do Teatro Mais, mas não quer dizer que seja um fracasso. Eu não estou dizendo que a Casa Amarela vai ser fracassada, que é um desastre, não. Apenas o seguinte, não é esse projeto que nos interessa. Percebe? Desse movimento que participou inicialmente. Não é isso não é isso que a gente pensou como projeto de diálogo com a cidade. Mas eu espero, assim, desejo muito mesmo, de verdade, de que se constitua um projeto e que tem um pensamento bem bacana lá de algumas pessoas. Fala assim, olha, vamos fazer oficinas para as crianças das ocupações. Isso pode ser pode ser uma maneira de ressignificar aquele espaço e dar uma função social para aquele espaço. Vamos dar aula de capoeira, vamos dar aula de artesanato. Tudo é possível, mas é outro projeto. Não é um projeto de ocupação artística como a gente tinha pensado, percebe? A longo prazo esse projeto não acabou, né? Porque nós estamos aí ainda, todo mundo participou. Então, a longo prazo é constituir vários ateliês compartilhados pela cidade, né? A gente criar algumas possibilidades de ocupação de espaço que dê vazão a toda essa produção artística, não só do teatro, mas da dança, da música, do circo, e que possa ter uma interlocução real com a cidade, que possa ter uma gestão dos próprios artistas que tem um olhar menos burocratizado do que a gestão pública tem para os espaços. Olha, São Paulo eu não acho que é uma cidade inclusiva, democrática, eu acho que é uma cidade até violenta do ponto de vista da receptividade, da ocupação dos espaços e da circulação de pessoas. Mas eu não posso deixar de enxergar o seguinte, que existe uma potência, existe uma vontade, né? A própria discussão sobre as ciclovias é um debate, a ocupação sobre as ruas de lazer é um debate muito presente agora. Mas você vê que assim, dizer que a própria ciclovia tem um debate muito grande de grupos na cidade, eu acho que a cidade é muito dividida, né? Quando ele fala assim, quando você fala, você acha que a cidade de São Paulo é inclusiva? Qual cidade de São Paulo? Porque dentro da cidade de São Paulo você tem inúmeras cidades, né? Você tem zona rural dentro da cidade de São Paulo. Você tem regiões altamente inclusivas. Você tem territórios culturais, você tem territórios de formação artística, que as pessoas possam circular livremente e têm relativa autonomia, vamos dizer assim. Agora, não são todos os lugares que reza essa autonomia, né? Tem uns lugares que, a maioria dos lugares na cidade, não dá autonomia para os sujeitos circularem livremente. Ter autonomia é a própria construção, a própria crença no desenvolvimento humano. Olha que eu estou falando de desenvolvimento humano, não estou falando evolução, como o ser humano fosse evoluir, uma reta, né? Como se fosse uma reta no horizonte que você vai caminhar aqui, que a gente sabe que não é isso, né? A humanidade, ela caminha de forma caótica. Mas assim, dá a possibilidade para ter uma cidade mais humanizada, que as pessoas possam utilizar o espaço no interesse delas mesmas como indivíduo, o espaço público no interesse do indivíduo, na composição desses indivíduos, na composição de uma subjetividade para formar a cidade. Eu fico pensando na formação desse sujeito, né? Então, à medida que você forma esse sujeito mais humano, dá condição de um processo de formação de um pensamento crítico, de reflexão, de debruçar sobre a sua própria condição humana, individualmente, você cria uma espécie de... a soma dessas subjetividades individuais é que vão dar a cara dessa cidade, que vai ser uma cidade inclusiva, percebe? E isso é uma via de mão dupla. À medida que quanto mais você dá essa possibilidade para o sujeito, mais a cidade se torna inclusiva e mais o sujeito tem possibilidade de liberdade, autonomia, enfim. Olha, basta você andar pela cidade e ver as paisagens da cidade, né? A cidade tem uma paisagem árida, né? A cidade não tem não dá possibilidades. Volta para esse debate dos espaços, né? Assim, como você privilegia coisas em detrimento das pessoas, né?
foi construído a partir da década de 60, final da década de 50, década de 60, uma cidade pensada para o automóvel. Isso está muito claro. E já, se você olhar para frente, se você olhar para o futuro, você não vai conseguir ver o automóvel lá por uma condição simples. Não tem espaço mais para isso. Não só espaço físico, mas espaço da relação das pessoas. Como uma pessoa caminhar com 2 toneladas, né? Uma pessoa dentro de 2 toneladas de ferro. Né? Eu não vejo como possibilidade de aproximação disso, da construção de uma nova sociedade. Da construção de uma nova sociedade, da perspectiva nem socialista, nem nada, mas da construção humana, do ponto de vista das pessoas terem um relacionamento com o próprio local de moradia, de trabalho, local das cidades por onde circula. Percebe? Quer dizer, não estou falando nem uma revolução, só estou falando em humanização dos espaços. Os espaços da cidade de São Paulo eles são extremamente desumanizados. Eu acho importante ocupar todos eles. Agora você pode me perguntar o seguinte: você quer que todos os espaços sejam ocupação artística? Não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de demanda. A cidade precisa de creches, né? Uma cidade que tem tanto espaço ocioso e tem uma carência enorme de creches. A cidade precisa de creches. A cidade precisa de hospitais, ela precisa de escolas. Estava acompanhando esse debate agora de fechamento de escolas públicas, né? Quer dizer, então, esses espaços, na minha concepção, eles têm que ser ocupados. E não é pela minha concepção individual, é pelo estatuto das cidades, da função social da propriedade, de dar um estatuto social para esses espaços, de que esses espaços públicos, eles se voltem para o interesse do cidadão. Simples assim.